Antes de começar, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque a estreia de Iludida está chegando e aqui você vai acompanhar tudo sobre essa novela turca que promete conquistar o público da Record. Teremos resumos, histórias dos personagens, curiosidades, análises, teorias e, claro, aqueles detalhes que podem passar despercebidos. E hoje é dia de conhecer melhor a grande protagonista dessa história, Ásia. Mas afinal, quem é a Ásia? Por que essa personagem se tornou tão marcante? E o que existe por trás daquela mulher aparentemente forte, segura e completamente no controle da própria vida? É isso que vamos descobrir neste vídeo. Ásia é uma mulher inteligente, determinada e muito dedicada à sua profissão. Ela construiu uma carreira de sucesso como médica e durante muito tempo, acreditou que também havia conseguido construir uma família perfeita. Ao lado dela estava Volkan, seu marido. E junto dos dois estava Ali, o filho do casal. Para a Ásia, aquela família era o centro da sua vida. Ela acreditava que tinha encontrado estabilidade. Tinha uma profissão que amava. Tinha um marido. Tinha um filho. E tinha uma rotina que, pelo menos aparentemente, funcionava perfeitamente. Mas existe uma frase que combina muito com a história de Ásia. Nem tudo é aquilo que parece. E essa talvez seja uma das primeiras coisas que precisamos entender sobre a protagonista de Iludida. Ásia não começa a história sabendo que sua vida está prestes a mudar completamente. Ela não acorda um dia imaginando que vai precisar questionar tudo aquilo em que acreditava. Pelo contrário. No começo, ela confia no marido. Confia na família. Confia na vida que construiu. E é justamente por isso que o choque será tão grande quando as primeiras dúvidas começarem a aparecer. Volkan começa a apresentar comportamentos que fazem Ásia perceber que alguma coisa não está certa. Pequenos detalhes. Mudanças na rotina. Explicações que não parecem completas. Situações que isoladamente poderiam não significar nada. Mas que, quando começam a se acumular, fazem uma pergunta surgir na cabeça da protagonista. O que Volkan está escondendo? E é nesse momento que começamos a conhecer uma outra Ásia. Porque uma das coisas mais interessantes da personagem é justamente sua capacidade de observar. Ela é médica, está acostumada a analisar situações, perceber detalhes e procurar respostas. E quando começa a desconfiar do próprio marido, essa característica se torna ainda mais importante. Ásia não aceita simplesmente qualquer explicação. Ela começa a observar. Começa a fazer perguntas. Começa a juntar as peças. E quanto mais tenta entender o que está acontecendo, mais percebe que talvez o casamento que ela imaginava conhecer tão bem tenha segredos que estavam escondidos há muito tempo. É aí que entra um dos grandes conflitos de Iludida. A história não fala apenas sobre uma traição. Ela fala sobre confiança. Sobre casamento. Sobre escolhas. Sobre consequências. E principalmente sobre a transformação de uma mulher que precisa descobrir como continuar vivendo depois que a realidade que conhecia deixa de existir. Porque pense comigo. O que você faria se descobrisse que a pessoa em quem mais confia estava escondendo uma parte enorme da própria vida? Você tentaria perdoar? Tentaria descobrir toda a verdade? Ou simplesmente iria embora? Ásia vai precisar responder exatamente a essas perguntas. E o mais interessante é que ela não é apresentada como uma personagem frágil. Muito pelo contrário. Ásia é uma mulher que sabe o próprio valor. Ela tem profissão. Tem independência. Tem inteligência. E possui uma personalidade forte. Mas isso não significa que ela não vá sofrer. E essa é uma diferença importante. Ser forte não significa não sentir dor. Ser forte também pode significar continuar de pé mesmo quando tudo aquilo em que você acreditava desmorona. E é justamente essa transformação que faz de Ásia uma das personagens mais interessantes de Iludida. No início, conhecemos uma mulher que acredita estar vivendo uma história de amor e família. Depois, começamos a acompanhar uma mulher que precisa descobrir a verdade.
E conforme a história avança, vamos perceber que Asia não está apenas tentando descobrir o que Vulcan fez. Ela também está tentando descobrir quem ela mesma será depois de tudo isso. E aqui está uma das grandes perguntas que vamos acompanhar durante a novela. Será que Asia conseguirá continuar amando Vulcan depois de descobrir toda a verdade? Ou será que a confiança, depois de quebrada, nunca mais poderá ser reconstruída da mesma maneira? E ainda existe outra pessoa que vai mudar completamente essa história. Derin. A presença de Derin transforma o conflito entre Asia e Vulcan e faz com que a protagonista precise enfrentar uma realidade que jamais imaginou viver. E talvez seja justamente aí que a história fique ainda mais interessante. Porque a Asia não terá apenas que lidar com o marido. Ela terá que lidar com seus próprios sentimentos, com as consequências das escolhas de Vulcan e com uma rival que passa a fazer parte de uma história que até então, Asia acreditava pertencer somente a ela e a sua família. Mas será que Asia vai simplesmente aceitar tudo isso? Será que ela vai se colocar como vítima? Ou será que vai reagir de uma maneira que ninguém espera? É isso que vamos descobrir ao longo da história. E uma coisa eu posso garantir, Asia ainda vai passar por uma transformação enorme. A mulher que começa iludida acreditando conhecer perfeitamente a própria vida não será a mesma mulher que veremos depois. E é justamente essa evolução que vamos acompanhar aqui no canal. Se você está curioso para conhecer a história completa de Asia, já deixa seu like e se inscreve no canal. Porque na próxima parte vamos falar sobre o momento em que as suspeitas começam a se transformar em certezas e como Vulcan passa de marido aparentemente perfeito para um homem, que coloca toda a vida de Asia de cabeça para baixo. E eu quero saber uma coisa. Se você estivesse no lugar de Asia, preferiria descobrir toda a verdade de uma vez ou gostaria de perceber as pistas aos poucos? Comenta aqui embaixo, porque quero saber de que lado você está. E não esquece, essa é apenas a primeira parte da história de Asia. Na parte 2, vamos entender melhor a relação dela com Vulcan, o papel de Derin e por que a protagonista de Iludida se transforma tanto depois que descobre que sua vida não era exatamente aquilo que imaginava. Então se inscreve no canal e fica por aqui. A história de Asia está apenas começando. Na primeira parte vimos quem era Asia antes da grande descoberta, uma médica bem-sucedida, mãe dedicada e esposa que acreditava ter um casamento estável com Vulcan. Mas tudo muda quando ela começa a perceber que o comportamento do marido não combina com as explicações que ele dá. E Asia não é o tipo de pessoa que simplesmente ignora uma desconfiança. Ela observa, investiga e começa a juntar as peças. Até que a suspeita se transforma em uma descoberta dolorosa: Vulcan está envolvido com outra mulher. E essa mulher é Derin. Nesse momento, Asia não perde apenas a confiança no marido. Ela começa a questionar toda a história que viveu ao lado dele. Quantas mentiras existiram? Há quanto tempo isso acontece? Quem sabia? E por que ela foi a última a descobrir? Essas perguntas atingem Asia em cheio. Mas existe algo que chama a atenção: ela não fica parada esperando que Vulcan decida o que fazer. Ela começa a tomar as próprias decisões. E é justamente aí que a protagonista começa a mudar. Asia continua sofrendo, mas passa a enxergar o casamento de outra maneira. Antes, ela pensava na família como algo que precisava proteger a qualquer custo. Depois da descoberta, começa a entender que também precisa proteger a si mesma. E essa mudança será fundamental para tudo o que acontece depois. Vulcan, por sua vez, percebe que a situação ficou muito maior do que imaginava. Ele não está lidando apenas com uma esposa magoada. Está diante de uma mulher que começou a descobrir a verdade e que não aceita mais qualquer explicação. E quanto mais Vulcan tenta controlar a situação, mais complicado tudo fica. Mas onde entra Derin nessa história? Derin não é apenas a outra mulher. Ela passa a ocupar um espaço enorme no conflito entre Asia e Vulcan. E é justamente por isso que ela provoca tantas reações no público. Para alguns, Derin é a vilã. Para outros, Vulcan é o verdadeiro responsável por tudo. E existe ainda quem enxergue os dois como responsáveis por escolhas que trouxeram consequências para todos.
Essa discussão é importante porque Iludida não apresenta apenas uma história de traição. A novela coloca os personagens diante das consequências das próprias decisões. E Ásia é quem mais sente essas consequências. Só que existe uma diferença entre a Ásia do começo e a Ásia que começa a surgir depois da descoberta. A primeira acreditava que conhecia Volkan. A segunda sabe que não pode confiar cegamente nele. A primeira queria preservar a família. A segunda começa a pensar no próprio futuro. E essa transformação é uma das partes mais interessantes da personagem. Porque a Ásia não se torna forte simplesmente porque deixa de sofrer. Ela se torna forte justamente porque sofre e mesmo assim continua tomando decisões. E existe uma pergunta que vai acompanhar a personagem. Ásia ainda ama Volkan? Essa resposta não é tão simples. Uma traição pode destruir a confiança, mas não apaga sentimentos de um dia para o outro. E é exatamente essa contradição que torna a história tão envolvente. Ásia pode estar decepcionada. Pode sentir raiva. Pode querer distância. Mas isso não significa que todos os sentimentos que tinha por Volkan desapareçam imediatamente. E Volkan sabe disso. Talvez por isso continue acreditando que ainda existe uma possibilidade de recuperar o que perdeu, e é aqui que começamos a entender quem Ásia realmente é. Porque a grande transformação da personagem não acontece quando ela descobre a traição. Acontece depois. Quando ela percebe que não pode mudar as escolhas de Volkan, mas pode decidir o que fará com a própria vida. Essa é a diferença entre a Ásia que conhecemos no início e a mulher que surge depois da descoberta. Ela deixa de tentar controlar aquilo que não depende dela. E começa a recuperar o controle sobre si mesma. Sua profissão continua sendo uma parte importante da sua identidade. Sua relação com o filho também. Mas agora existe uma preocupação que antes ficava em segundo plano. A própria felicidade. E isso muda completamente a maneira como Ásia encara Volkan. Ele pode pedir desculpas. Pode tentar explicar suas atitudes. Pode prometer que as coisas serão diferentes. Mas Ásia já sabe que palavras não são suficientes. Porque o problema não é apenas o que Volkan fez. É o fato de ele ter destruído a confiança que ela tinha nele. E confiança não volta simplesmente porque alguém pede perdão. É preciso reconstruí-la. E isso leva tempo. Muito tempo. Enquanto isso, Deren continua sendo uma peça fundamental nessa história. A presença dela transforma completamente a relação entre Ásia e Volkan e faz com que o público também precise escolher um lado. Mas será que Deren é realmente a grande vilã? Ou será que o verdadeiro problema está nas escolhas de Volkan? Essa é uma das perguntas que tornam Iludida tão interessante. Porque quanto mais conhecemos os personagens, mais difícil fica enxergar tudo apenas em preto e branco. Ásia é vítima da situação, mas também terá que lidar com as próprias decisões. Deren pode tomar atitudes que machucam outras pessoas, mas também possui seus próprios sentimentos e expectativas. E Volkan é responsável por escolhas que desencadeiam grande parte do conflito. No fim, cada um terá que enfrentar as consequências do que fez. E talvez seja exatamente essa a maior força de Ásia. Ela não permite que a história termine com a traição definindo quem ela é. Ela é muito mais do que a esposa de Volkan. Muito mais do que a mulher traída. Ásia é uma médica. É mãe, é uma mulher independente. E acima de tudo, é alguém que precisa descobrir como reconstruir a própria vida depois de perceber que a realidade que conhecia não era exatamente aquilo que imaginava. É por isso que acompanhar a trajetória de Ásia será tão importante quando Iludida chegar à Record. Porque a grande pergunta não será apenas: será que Ásia vai perdoar Volkan? A pergunta será: quem Ásia vai se tornar depois de descobrir toda a verdade? E essa resposta só vamos descobrir acompanhando a novela. Agora eu quero saber de você. Depois de conhecer melhor a história da protagonista, você está do lado de Ásia? Você acha que ela deveria perdoar Volkan? Ou acredita que ela deveria fechar essa porta definitivamente e começar uma nova vida?
E tem mais uma pergunta. Para você, Derin é a grande vilã de Iludida ou Volca é o verdadeiro responsável por tudo? Comenta aqui embaixo. Quero muito saber como vocês estão enxergando esses 3 personagens antes da estreia. E se você gostou desse vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui no Lide Fagundes você vai acompanhar tudo sobre Iludida, histórias dos personagens, resumos, curiosidades, teorias, análises e, principalmente, os detalhes que podem passar despercebidos durante os capítulos. E quando a novela estrear, nossa cobertura vai ficar ainda mais completa. Depois de cada capítulo, vamos voltar aqui para analisar as cenas mais importantes e procurar aquelas pistas que podem esconder algo maior. Então já ativa o sininho para não perder. Porque a história de Ásia está apenas começando. Muito obrigada por assistir. Eu sou a Lide Fagundes, e espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá! Coração vermelho.